a mais uma iniciativa do ciclo de webinars Beyond the Present do Executive Education. Hoje estaremos aqui durante aproximadamente 45 minutos a falar sobre o tema da liderança resiliente. Lidar com adversidades em contextos muito turbulentos, trabalho de pressão, saber desconstruir e mobilizar, motivar equipas, são alguns dos desafios que os líderes de hoje enfrentam. E vamos ouvir hoje o professor Ricardo Costa. O professor Ricardo Costa é docente convidado do ISEG, é doutorado em Psicologia do Trabalho das Organizações, é Managing Partner da Shore Consulting e vamos ter a oportunidade de o ouvir agora durante 45 minutos falar sobre este tema e dar-nos alguns insights sobre o tema da liderança resiliente. Não deixem de colocar as vossas questões no Q&A ao longo do webinar, no final nós iremos responder às vossas questões. Passo a palavra ao professor Ricardo Costa. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Muito boa tarde a todos. E é um prazer estar aqui convosco. É uma grande alegria estar aqui a representar esta grande casa que é o ISEG, que me acolheu tão bem. E espero, durante estes 45 minutos, partilhar convosco um pouco da minha experiência relativamente a este tema. Eu vou começar por partilhar agora a minha apresentação. Portanto, vamos aqui compartilhar a minha tela. E, muito bem. Dizia-vos eu que é um privilégio partilhar convosco a minha experiência e essa experiência é uma experiência de 31 anos, portanto 31 anos não são de idade, são de experiência profissional, dos quais 23 a liderar pessoas, equipas e organizações. E isto num percurso bastante multifacetado, porque eu tenho 2 carreiras e 4 profissões. Tenho uma carreira ligada ao mundo das organizações, portanto, como foi dito pela Catarina muito bem, eu sou empresário e consultor, mas também sou, com muito orgulho e muito gosto, professor universitário desde 2004, agora aqui nesta grande casa que é o ISEG, e ainda sou escritor de livros ligados à minha área profissional e ainda sou jornalista, porque dirijo uma revista também ligada à minha área profissional. E em todos esses contextos, a verdade é que eu tive de liderar pessoas, equipas e organizações e tive, como devem imaginar, de ser muito resiliente, porque as adversidades acontecem e nós temos de seguir em frente. E aquilo que eu venho aqui partilhar convosco é um misto dessa experiência, mas também aquilo que é, naturalmente, um conjunto de informação sustentada em investigação nesta área, tendo em conta que a liderança é uma das áreas que eu trabalho desde sempre ao nível académico também. Portanto, é um misto de experiência académica e profissional. E, como eu costumo dizer, aquilo que eu sou desde 1997, que foi quando comecei a liderar pessoas e equipas, é aquilo que as pessoas estão dispostas a fazer por mim. Eu nunca me hei de esquecer que a verdade é que eu estava num programa do Fernando Alvim aqui há uns tempos, por ocasião do lançamento de um livro meu, e ele contava que tinha tido uma convidada que lhe tinha perguntado a ele, numa escala de 1 a 10, que nota é que ele dava à equipa dele. Ele pensou um bocadinho e disse, ok, dou 8. E ela fez um grande sorriso e disse, então é isso que tu vales enquanto líder. E de facto nós somos isto. Somos aquilo que conseguimos que os outros estejam dispostos a fazer por nós. E isso, se é verdade nos tempos fáceis, é ainda mais verdade e mais crítico nos tempos difíceis. E, portanto, falar de liderança resiliente é falar de algo que é fundamental quando exercemos a liderança de equipas ou de pessoas, porque é, no fundo, o exercício mais exigente que podemos ter, porque é a capacidade que nós vamos ter de liderar as pessoas para um futuro melhor, sabendo nós que esse futuro é feito, claramente, de adversidade, é feito de dificuldades. E, portanto, a resiliência é uma capacidade absolutamente necessária e crítica e que foi, aliás, posta perfeitamente à prova nestes tempos que vivemos, nestes últimos meses, onde passámos por situações perfeitamente inimagináveis
e onde eu tive o privilégio de assistir, porque faço consultoria e faço coaching, a uma série de líderes que, curiosamente, emergiram e floresceram perante a adversidade que foi o confinamento com o Covid. Mas já falaremos um pouco disso à frente. Eu gostaria de começar por quebrar aqui uma ideia feita. Muitas vezes o que eu ouço dizer é que um líder resiliente é aquele que acaba com as adversidades ou evita as adversidades. Isso não é verdade. As adversidades fazem parte da vida. Isto seria tão ridículo como dizer que uma pessoa feliz é uma pessoa que não tem emoções negativas, não é verdade. Uma pessoa feliz é uma pessoa que tem mais emoções positivas do que emoções negativas. Uma pessoa que é resiliente é uma pessoa que aprende a lidar com a diversidade e aprende a reconstruir-se apesar das dificuldades, ou seja, a tirar proveito daquilo que são as dificuldades e tornar-se uma pessoa melhor, mais capaz. E, portanto, isto é a mesma coisa do que dizer que alguém destemido é alguém que não tem medo. Não, alguém destemido ou alguém corajoso é alguém que tem medo, mas aprende a viver com o medo e aprende a lidar com esse medo. E, portanto, ser um líder resiliente é ser um líder que sabe que a adversidade existe e aprende a lidar com ela através da sua experiência, através da sua maturidade. Okay? Ora bem, e isto é algo que nós aprendemos ao longo do tempo, mas também podemos desenvolver. E, portanto, vamos começar por ver o que é isso de ser um líder resiliente. E eu aqui passo a imagem daquilo que é um dos meus exemplos mais frequentes do que é um líder resiliente, porque de facto o Steve Jobs é tipicamente um caso de alguém que caiu várias vezes e soube reerguer e soube sempre construir algo para lá das adversidades que sofreu e conseguiu ser bastante bem sucedido. E ser um líder resiliente é claramente conseguir manter os seus níveis de energia mesmo sob elevada pressão. Manter níveis de energia internos que nos tornam capazes de passar essa energia aos outros. Porque de facto é isso que faz um líder. É energizar as pessoas, é dar-lhes aquela vontade de fazer as coisas que são necessárias fazer. Aliás, como o general Eisenhower dizia, e muito bem, liderar é pôr as pessoas a fazer o que é preciso, acreditando elas genuinamente que é isso que elas querem fazer. E como eu costumo dizer, a palavra mais importante desta frase é o genuinamente. Porquê? Porque elas têm de acreditar genuinamente naquilo que estão a fazer, porque só assim é que têm essa energia. E, portanto, o papel de um líder é passar essa energia às pessoas, mesmo nos momentos mais difíceis, e isso só é possível se o líder também for capaz de manter essa sua energia interior nesses momentos difíceis. Okay? E vamos ver que há várias formas de o poder fazer. No fundo, manter este nível de energia requer outra competência essencial para sermos resilientes, que é sermos capazes de nos adaptar. Ou seja, a plasticidade daquilo que é a nossa forma de agir, de operar, de interpretar a realidade é que vai determinar que conseguimos lidar com o caos sem entrarmos em pânico. E, portanto, adaptação e manutenção dos níveis elevados de energia, eu diria que são os dois principais atributos que são característicos de um líder resiliente, e toda a investigação aponta nesse sentido. Ora bem, o exemplo, como eu vos dizia ainda há pouco, do Covid, foi um exemplo que ilustrou perfeitamente isso. Muitos líderes a quem eu fazia coaching, muitas vezes diziam uma coisa muito interessante, que era: eu gostava de ser melhor líder, mas eu não tenho tempo. Eu estou afogado em coisas para fazer. Eu estou com uma equipa dispersa geograficamente. Enfim, arranjavam N razões para justificarem não estarem a ser melhores líderes. E quando de repente uma coisinha minúscula como este vírus nos tirou uma coisa que dávamos como adquirido, que era a possibilidade de falar com as pessoas cara a cara, ou a possibilidade de ir ter com as nossas pessoas e cuidar delas, digamos assim, mantê-las motivadas, aquilo que aconteceu foi um fenómeno surpreendente e que eu vi acontecer em tempo real. Foi estes líderes que passaram a ter uma preocupação sistemática em acompanhar as pessoas, mesmo que remotamente, através de uma qualquer plataforma digital, e manter um contacto muito mais regular, o que fez com que
a aparente distância forçada que o confinamento provocou levou a um aumento da proximidade mesmo que digital, porque aquilo que é essencial não é o canal pelo qual nós exercemos a liderança, mas sim os comportamentos que ditam a nossa própria forma de liderar. E, portanto, comportamentos de maior proximidade, de maior preocupação com as pessoas, de maior preocupação em cuidar das pessoas e garantir que elas mantinham níveis de energia elevados, foram despertados devido a uma adversidade. E este é um efeito muito interessante porque lá está, é a base e é a prova viva de que perante uma adversidade nós somos capazes de nos reinventar e fazer coisas diferentes que nos permitam ir mais longe e sermos melhores. E o que o líder resiliente deve fazer é de facto isto. No fundo é o quê? É recuperar dos contratempos e conseguir reconstruir, seja a maneira de fazer as coisas, seja a sua maneira de se comportar a partir do caos. Porque o caos está aí e não vai desaparecer. O caos é a base daquilo que é a nova normalidade. Eu nunca me hei de esquecer que, quando fui líder pela primeira vez, em 1997, disse a um amigo meu uma coisa curiosa. Eu dizia-lhe assim, é só mais 6 meses e eu tenho aquela equipa onde eu a quero. Bem, a novidade é que ainda estou à espera que esses 6 meses passem, porque a verdade é que a mudança é de tal maneira rápida e as pessoas evoluem também de tal forma que elas nunca estão onde nós queremos, porque a realidade não é estática, a realidade é dinâmica. Nós próprios mudamos, nós próprios alteramos a nossa forma de ver a realidade e a nossa forma de interagir, porque nos transformamos em interação com os outros. E, portanto, recuperar dos contratempos é aquilo que temos de fazer quando queremos ser líderes resilientes. Há algumas coisas que a investigação aponta e que a experiência me confirma. Líderes resilientes são líderes que não são tóxicos, ou seja, que não passam a adversidade para o resto da equipa. Não significa esconder a adversidade, significa pegar na adversidade e transformá-la num instrumento de trabalho, num instrumento de aprendizagem e nunca numa desculpa para descarregarmos a nossa resposta emocional negativa nos outros, que é uma grande tentação, porque nós próprios, naturalmente, temos os nossos momentos de fraqueza, temos os nossos momentos de dificuldade e é tão fácil descarregarmos nos outros as nossas frustrações. Mas o nosso papel enquanto líderes resilientes não é esse. O nosso papel enquanto líderes resilientes é conseguir pegar nessa adversidade, reconstruirmos a nós próprios e aos outros, provavelmente naquilo que deve ser um exercício de cocriação, porque várias cabeças juntas conseguem encontrar melhores soluções do que um líder solitário. O líder hoje em dia não é de todo, ou não deve ser de todo, alguém que solitariamente conduz a equipa para uma alvorada melhor. Não, um líder hoje em dia é alguém que aproveita naturalmente aquilo que é o coletivo que trabalha consigo, de maneira a conseguir gerar um resultado superior, um resultado melhor. Ora bem, para isso é preciso desenvolver algumas coisas. E uma delas é aquilo que eu chamo pensamento olímpico. O pensamento olímpico é algo que consiste numa atitude permanente de capacidade de autocrítica face à nossa performance, seja ela um sucesso ou um insucesso. E é por isso que se chama pensamento olímpico, porque a tentação que nós temos é de só fazer uma análise retrospectiva crítica quando as coisas correm mal. Mas um atleta olímpico, mesmo quando ganha a medalha olímpica, está sempre a pensar como é que há de fazer melhor na vez seguinte. Ora, esta forma de pensar é uma forma que nos leva para a frente. E, mais uma vez, eu dou aqui o exemplo do Steve Jobs, porque ele fazia uma coisa que, para quem tenha lido a biografia dele, era conhecida como o campo de distorção da realidade, e que mais não é do que desenvolver o pensamento olímpico nos outros. O que é o campo de distorção da realidade? É puxar a percepção de capacidade das pessoas para a frente. O que é que isto significa na prática? Vamos lá ver. Um dos maiores limitadores para aquilo que nós somos capazes de fazer está dentro da nossa cabeça. Muitas vezes nós não nos superamos, muitas vezes nós não nos transcendemos naquilo que somos capazes de fazer, muitas vezes nós não enfrentamos uma adversidade com mais energia ou com mais criatividade porque achamos que não somos capazes. E aquilo que nós temos muitas vezes de fazer é
puxar a nossa percepção de capacidade para a frente e fazer isso com os outros. O Steve Jobs fez isso num famoso caso que foi a criação do iPhone. Ele chegou ao pé de um grupo de engenheiros da Apple e disse, no tempo em que os telemóveis estavam cheios de botões e que basicamente serviam para fazer chamadas, e disse, nós temos de criar um telemóvel que só tenha um botão. E a primeira resposta dos engenheiros foi, bem, mas isso é impossível. E ele apenas disse, eu estou plenamente convicto que vocês vão ser capazes de criar um telemóvel que só tenha um botão. E não saiu daquela. E ao fazer isto, ele puxou a percepção de capacidade daqueles engenheiros para a frente, e a verdade é que 8 infernais meses depois, o que estava a sair cá para fora é aquilo que hoje vemos, que é, de facto, um telemóvel que só tem um botão. Aliás, neste momento já não tem botão praticamente nenhum, e tem um ecrã tátil, e é um computador, e tem o poder computacional superior a todas as missões Apollo juntas, porque a verdade é que hoje em dia nós temos um pedaço de tecnologia no nosso bolso, tem mais poder computacional que aquele que foi usado para pôr homens na Lua. Mas foi preciso puxar a percepção de capacidade para a frente. E isto pode acontecer aos mais variados níveis. E se pensarem um bocadinho nas pessoas que marcaram a vossa vida, provavelmente elas fizeram isso, puxaram a vossa percepção de capacidade para a frente. Eu nunca me hei de esquecer de uma pessoa muito importante na minha vida, que estava eu há 10 anos a arranjar desculpas para não fazer o mestrado, e me disse assim, mas tu estás parvo aqui, já fizeste coisas muito mais difíceis na vida. Portanto, vai lá fazer o mestrado, tu és perfeitamente capaz. E aquilo foi o empurrão que eu precisei para fazer o meu mestrado, para fazer o meu doutoramento e hoje estar aqui a falar convosco, por exemplo. Portanto, aquela pessoa mudou a minha vida para sempre. E todos vós, nas vossas vidas, cruzaram-se com pessoas que fizeram uma de 3 coisas por vós. Ou acreditaram em vós, ou vos ensinaram algo muito importante, ou vos deram uma oportunidade, ou com sorte fizeram as 3 coisas ao mesmo tempo. E, portanto, isto é algo de precioso e é também algo que nós podemos fazer por todas as pessoas que trabalham connosco. Desenvolver o pensamento olímpico. Por outro lado, é preciso alimentar um propósito, porque nós só estamos comprometidos com algo e só vamos ter energia para superar a adversidade se acreditarmos naquilo que estamos a fazer e percebermos o significado daquilo que estamos a fazer. E a verdade é que todos nós nos levantamos de manhã com vontade de fazer coisas quando atribuímos um significado a isso. O ser humano tem fome de significado, tem fome de propósito. E quando nós não fazemos a mínima ideia porque é que fazemos o que fazemos, não há energia que aguente. Nós não temos energia para fazer o que quer que seja. E, portanto, o nosso trabalho enquanto líderes resilientes, por um lado, é encontrarmos o nosso propósito e depois, por outro lado, transmitirmos aos outros a importância daquilo que eles fazem, alimentando o propósito deles. E, portanto, uma coisa tão simples como explicar a um caixa de um hipermercado que ele está na linha da frente daquilo que é uma experiência do cliente e que isso é extremamente importante, é uma coisa que um líder resiliente deve fazer. Explicar a alguém que está num hostel a receber os hóspedes que o sucesso desse hostel depende dessa pessoa é algo essencial. Mas isto pode ser aplicado a qualquer função, a qualquer pessoa da nossa equipa, porque todas elas que estão lá é porque cumprem um propósito ou contribuem por um propósito. E, portanto, nós às vezes achamos que isto é autoexplicativo, mas não é. Apesar de eu não ter estatísticas nem estudos que confirmem isso, a minha experiência sugere-me que muito provavelmente 80% da força de trabalho neste país levanta-se todos os dias de manhã sem fazer a mínima ideia porque é que faz aquilo que faz. E isso se calhar pode explicar um bocadinho porque é que os nossos índices de produtividade não são tão elevados como nós gostaríamos. Porque é preciso que as pessoas estejam entusiasmadas com aquilo que fazem. Okay? Por outro lado, nós precisamos de ter e dar aos outros metas significativas. Não é apenas dar um propósito, é preciso estabelecer metas significativas. As pessoas precisam de saber para onde é que vão. E é muito curioso, porque os 2 sintomas típicos de uma depressão são eu ter a sensação que não controlo aquilo que me acontece e ter, por outro lado, a sensação que não estou a ir a lado nenhum. Isto são os 2 sintomas típicos de alguém que está prestes a entrar num estado depressivo. Portanto, é bom, ficamos já a saber, quando isto nos acontecer, podemos ir logo a correr pedir ajuda. Porquê? Porque o ser humano tem necessidade disto, faz parte da natureza humana. E, portanto, quando nós, no seio da nossa equipa, explicamos como o trabalho é importante, nós, quando no seio da nossa equipa dizemos o nosso objetivo ou os nossos objetivos são estes e aquilo que vamos ter de fazer é isto e isto e o que é que vos parece, como é que podemos chegar lá, etc.,
O que estamos é a dar às pessoas a percepção de que elas estão a tomar o assunto sob o seu controle, estão a tomar o assunto nas suas mãos, e à medida que vamos dando feedback de como as coisas evoluem, elas estão a sentir que estão a progredir. E, portanto, isto, mais uma vez, não é autoexplicativo, faz parte da construção de uma equipa resiliente, nós alimentarmos a equipa com este sense of control e este sense of progress. E, portanto, isto também é essencial para conseguirmos ter uma equipa resiliente. Portanto, os líderes de alta performance têm claramente a resiliência como característica e têm como missão transformar as suas equipas em equipas também elas resilientes. E há coisas que dificultam isto. Do ponto de vista cultural, um dos maiores problemas que existe na Europa do Sul é a demonização do erro. Porque lidar com a adversidade tem muito a ver com isto também. A adversidade muitas vezes deriva de algo que não nos corre bem, ou por uma razão que nos escapa, mas outras vezes porque fizemos alguma coisa não tão bem feita. E o erro mais não é de que parte do processo de construção do conhecimento e parte do processo de aprendizagem. Eu costumo dizer que ninguém aprendeu a andar sem bater com o nariz no chão. E, portanto, eu costumo dizer, que, por exemplo, o Ricardo Araújo Pereira diria que errar é humano, mas repetir o erro é estupidez. Portanto, discutir os erros no seio da equipa de uma forma desdramatizada, de uma forma natural, é uma peça essencial, mais uma vez, para desenvolvermos essa resiliência coletiva. E eu dou sempre aqui o exemplo do Thomas Edison. Porquê? Porque o Thomas Edison, que foi inventor de muita coisa, que está aqui nesta imagem à conversa com o Sr. Tesla, também um dos pais da eletricidade. O Thomas Edison é conhecido por ter inventado a lâmpada elétrica. Aquilo que se calhar não é tão conhecido é que ele fez à volta de 5.000 tentativas falhadas até lá chegar. E reza a lenda que uma vez um jornalista lhe perguntou: porquê é que o senhor não desiste? E ele fez um pequeno sorriso e disse: mas não desiste porquê, meu jovem? Então, porque já falhou quase 5.000 vezes. Porquê é que não desiste? Ao que Thomas Edison, com um largo sorriso na cara, terá respondido: não, meu jovem, eu não falhei 5.000 vezes. Eu descobri 5.000 maneiras de não acender uma lâmpada. E, portanto, isto ilustra um bocadinho esta ideia de que o erro não é um pecado mortal, não é uma coisa pela qual nos devamos penalizar. O erro, tal como qualquer outra adversidade, faz parte do processo de crescimento de uma equipa se nós aprendermos com isso e conseguirmos fazer melhor para a próxima. E este tipo de técnicas permitem o quê? Nós pegarmos na energia do contratempo e reconvertermos essa energia em algo de positivo. Portanto, recuperar a energia, a nossa e a da equipa, e alimentar com o processo de aprendizagem a energia, a nossa e a da equipa, através deste processo de crescimento. É algo essencial para desenvolver uma liderança resiliente. E tudo isto é gerador de emoções. Se nós nos penalizarmos pelo erro, se nós não nos entusiasmarmos com aquilo que fazemos, nós tenderemos a viver emoções negativas, que nos puxam cada vez mais para baixo. Mas se nós nos entusiasmarmos, se nós virmos o progresso daquilo que fazemos, se nós conseguirmos construir em conjunto formas de superar as dificuldades, nós estamos a alimentar em nós e nos outros emoções positivas, que é parte dessa tal energia vital que nós temos de ter. E, portanto, desenvolver emoções positivas é absolutamente essencial para, mais uma vez, desenvolver a resiliência. É absolutamente impossível fazer de outra maneira. E, portanto, para conseguirmos alimentar estas emoções positivas, temos de dominar alguns aspectos da forma como olhamos para a realidade. E uma delas é uma coisa que se chama o locus de controle. O que é o locus de controle? É a forma como nós olhamos para aquilo que nos acontece. E tipicamente nós temos duas formas de olhar para aquilo que nos acontece. Ou atribuindo um nexo de causalidade externo àquilo que nos acontece. Discurso típico de alguém que ouvimos dizer: ai, nunca tive sorte na vida, ai, nunca me saiu o Euromilhões, e se calhar também nunca jogou. Ai, se o meu pai me tivesse dado uma oportunidade, eu teria tido um futuro diferente. Ah, se o meu chefe fosse um tipo porreiro, eu teria conseguido fazer isto, isto e aquilo. Isto é locus de controle externo. Ou seja, nós olhamos para a realidade e pomos fora de nós a razão daquilo que nos acontece. O locus de controle interno é exatamente o oposto.
é nós atribuirmos um nexo de causalidade primordialmente àquilo que são as nossas ações e às nossas decisões, como aquilo que determina aquilo que nos acontece. E, tipicamente, quem tem um locus de controle interno tem um discurso completamente diferente, muito mais recheado de verbos de ação, com expressões típicas deste género. Eu consegui isto porque decidi fazer aquilo, quando eu decidi fazer isto desta maneira, eu tive esta dificuldade, quando eu tomei esta decisão, eu tive de enfrentar as consequências relativamente a essa decisão e depois tive de fazer isto ou aquilo. E desenvolver um locus de controlo interno é essencial para nós lidarmos com a adversidade, porque se tivermos um locus de controlo externo, aquilo que vamos fazer é chorar perante a adversidade e isso não nos leva a lado nenhum. E mais, fomos os outros todos a chorar perante a adversidade. Portanto, nós temos de perceber que temos o poder não de decidir aquilo que nos acontece, mas de decidir o que fazer com aquilo que nos acontece. Isso é que é ter um locus de controle interno. Que é algo que devemos cultivar em nós, perguntando sempre o que é que eu posso fazer relativamente a isto, ou o que é que eu fiz que levasse a que isto me acontecesse, ou o que é que eu tenho de fazer para mudar algo na minha vida. E depois mudar, partir para a ação. E fazer e cultivar isto com as pessoas da nossa equipa. Outra coisa que é essencial é termos o nosso propósito alicerçado numa coisa que se chama uma missão de vida. É sabermos o que é que andamos a fazer neste mundo. Termos uma ideia clara do que é o nosso contributo pelo facto de andarmos por este mundo. E isto é essencial porquê? Porque todos nós temos a necessidade de deixar uma marca no mundo, que é uma pulsão primitiva do ser humano, aliás, que é aquilo que explica a necessidade de propósito, porque nós temos uma vida que é finita. E sendo finita, eu não posso deixar eternamente para amanhã a marca que tenho de deixar no mundo. E a marca que eu deixo no mundo é a forma de eternizar-me para lá do caráter finito da minha existência. Portanto, todos nós temos necessidade de deixar essa marca no mundo, que deixamos através das criações que fazemos, através do percurso profissional que temos, através das recordações que deixamos nos outros, através do legado que deixamos aos nossos filhos, a forma como os educamos. E nós ficamos vivos o tempo que contarem histórias sobre nós. Ainda ontem eu estava em casa de uma pessoa, minha amiga, que me contava histórias de pessoas incríveis, que nasceram no início do século XX, em 1916. Essas pessoas ainda hoje estão vivas por isso. E, portanto, nós encontrarmos a nossa missão de vida é uma forma de fazermos as coisas com mais paixão porque estamos a deixar essa marca no mundo. E a nossa missão de vida tipicamente traduz em algo que atribui significado àquilo que fazemos. E a minha missão de vida, por exemplo, está muito relacionada com todas as minhas profissões, porque está relacionada com eu lançar sementes à terra, como eu costumo dizer, ou seja, inspirar os outros, ensinar os outros, fazendo numa jornada que eu tento que seja junto do máximo de pessoas possível, que é a razão pela qual eu já passei por tantas organizações e já tive tantos alunos e escrevo livros para chegar a mais pessoas e dirijo uma revista para chegar a mais pessoas. Eu sei que a minha missão de vida tem a ver com isto e isso dá-me imensa força para enfrentar os momentos difíceis quando tenho, por exemplo, de decidir largar uma organização onde tenho o estatuto de CEO e começar, por exemplo, uma organização do zero, como decidi aqui há pouco tempo fazer. Porquê? Porque a minha missão de vida me impelia a fazer isso, porque eu já não estava a cumprir a minha missão de vida no sítio onde estava. E, portanto, muitas vezes, quando nós não sabemos qual é a nossa missão de vida, agarramos-nos a falsas crenças, como, por exemplo, eu tenho que ter o estatuto tal, eu tenho que ter o rendimento tal. E isso, tipicamente, são crenças bloqueadoras que nos impedem de enfrentar os momentos difíceis. Porque os momentos difíceis requerem muitas vezes a coragem de nos reinventarmos e de largarmos coisas que damos como certas apenas porque sempre foram assim. Portanto, é muito importante, e isso é uma coisa que nós, no ISEG, nos cursos que fazemos, trabalhamos, é aprender a desenvolver essa missão de vida. Ora bem, como é que eu inspiro os outros se não me inspirar a mim mesmo? Esta é que é a grande questão. Portanto, isto tem de começar por ser feito dentro de nós, para depois podermos passar isto aos outros.
Isso é um aspecto absolutamente essencial. Eu não posso desenvolver resiliência em ninguém se eu não desenvolver a resiliência em mim. E esse é o primeiro passo. Como é que depois eu passo isto para os outros? Criando aquilo que se chamam laços significativos com as pessoas. E o que é a investigação nos diz que é essencial para criar esses laços significativos? Desenvolver empatia pelos outros. A empatia é um ato de atenção aos outros. E por isso a investigação diz que é necessário desenvolver a curiosidade pelo próximo. As pessoas da nossa equipa não são apenas pessoas que lá estão. São seres humanos com as suas singularidades que nós temos de conhecer bem para percebermos como é que vamos conseguir inspirá-los, como é que vamos conseguir pô-los a dar o melhor que eles têm para dar. Mas para percebermos quais são os triggers motivacionais de cada um, nós temos de ter uma enorme curiosidade pelo próximo. E isso só acontece se nós estivermos apaixonados pela equipa, apaixonados no sentido de querermos dar tudo para fazer daquela equipa uma equipa vencedora. E eu nunca me hei de esquecer de um aluno que eu tive que dizia assim, olha, o maior orgulho da minha vida foi quando me puseram a dirigir um departamento que era conhecido como a unidade de queimados porque todas as pessoas que os outros líderes achavam que não prestavam eram chutadas para aquele departamento. E sabe, o meu maior orgulho é que eu peguei naquelas pessoas e tornei aquela equipa uma equipa extraordinária. Isto é que é ter paixão pela equipa. Naturalmente, para criar esses laços significativos, depois precisamos de ser autênticos. O que é que isto significa? Que nós temos de ser capazes de passar esta energia, mas de uma forma que seja verdadeira, porque as pessoas percebem quando não é verdade. E é por isso que o processo de mudança tem de ser primeiro dentro de nós temos de nos tornar resilientes e entusiastas primeiro, e só depois é que temos condições para passar isto aos outros, porque tem de ser passado de uma forma autêntica. Se não for autêntico, não resulta. Isto é o que nos diz a investigação, isto é o que me diz a experiência, porque acreditem, eu já tentei passar de forma não autêntica e foi um desastre. E foi um desastre porque, por muito que eu tentasse, o meu não verbal, o meu nível de energia, não passava a mensagem certa, passava exatamente a mensagem oposta, porque o nosso corpo fala por nós e comete-nos esta traição, que é falar a verdade por nós, mesmo que nós digamos outras palavras. E por isso, nós só conseguimos fazer isto com uma postura de verdade e com um exemplo à prova de bala, em que nós não deixamos de falar das dificuldades, mas vamos contagiar as pessoas com o nosso entusiasmo, que significa que o temos de cultivar primeiro. E também, claro que sim, com uma postura ética que seja irrepreensível, porque se nós não praticamos aquilo que proclamamos, claramente as pessoas não se revêem em nós e não nos seguem. Isto diz-nos a investigação e diz-me 30 anos de experiência. Também significa manter a independência. Criar laços significativos nunca pode significar nós ficarmos reféns emocionais dos outros. Ou seja, temos de fazer uma coisa que uma vez a minha mãe me ensinou com imensa sabedoria e que eu na altura, muito pequeno, não entendi totalmente e hoje entendo perfeitamente. Ela dizia assim, porque ela teve responsabilidades de liderança também, ela dizia, filho, nós para liderarmos temos de ser suficientemente próximos para chegar às pessoas, mas suficientemente distantes para as pessoas nos respeitarem. E quando ela dizia isto, significava precisamente isto, termos esta independência. Porque muitas vezes o que acontece é que quando nós não mantemos esta postura de independência, há pessoas que acabam por jogar com a sua dependência emocional e criam uma percepção de inequidade na equipa. Isso não ajuda a que a equipa seja coesa e, portanto, não vai ajudar a que a equipa também ela seja resiliente, porque ela é tão mais resiliente quanto mais unida for. Por outro lado, alimentar a perseverança. Nada disto se faz sem trabalho árduo. Nada disto se faz sem uma enorme disciplina e um enorme foco naquilo que são o quê? As metas que traçamos. E reparem que as peças se conjugam todas. Se eu não traçar metas, como é que eu consigo alimentar o foco? Se eu não dou o exemplo irrepreensível, como é que eu garanto a lealdade dos outros? Porque a lealdade é baseada no respeito. E por outro lado, esta lealdade que eu aqui falo também é a lealdade aos nossos próprios princípios, à nossa própria ética que alimenta a lealdade dos outros. Esta é a cola que une uma equipa de forma a poder estar unida e forte para enfrentar a adversidade. Por outro lado,
temos de genuinamente preocupar-nos com os outros. Preocupar-nos com os outros significa fazer aquilo que eu vi muitos líderes fazer agora durante o Covid, que foi estarem preocupados em manter um contacto diário com os seus colaboradores, saber se eles estavam bem, acompanhar aquilo que eram as suas dificuldades de adaptação. As pessoas precisam de sentir que nós nos importamos, que é diferente de sofrermos da síndrome do Salvador, que é uma coisa que eu sofro muito, por razões que não tenho tempo aqui para explicar, mas eu tenho muita pulsão de querer salvar toda a gente, de querer ajudar toda a gente. Mas nós não conseguimos chegar a todo lado. Aliás, isto faz lembrar muito aquilo que nós fazemos com os nossos próprios filhos. Há muitos pais que sofrem imenso porque acham que são responsáveis pela felicidade dos seus filhos. Isso não é verdade. Isso é uma carga demasiado pesada. Nós somos responsáveis, enquanto pais, por dar uma educação suficientemente robusta e virtuosa aos nossos filhos, de maneira a que eles possam levar uma vida virtuosa, que é aquilo que aumenta o grau de probabilidade de eles poderem ser felizes. É o máximo que podemos fazer por eles, na expressão máxima de um ato de amor por eles. Mas não podemos viver a vida por eles. E, portanto, este We Care tem a ver com isto. Ou seja, nós preocupar-nos em ajudar a desenvolver uma prática virtuosa, em ajudar-nos a desenvolver a percepção que cuidamos das pessoas, mas cuidamos não é salvar as pessoas, porque as pessoas têm de crescer por elas próprias. Cuidar é fazer crescer as pessoas, ajudá-las a serem mais autónomas, a serem mais resilientes, não é sermos nós resilientes por elas. É? Para isto é muito importante saber lidar com o stress. Lidar com o stress não é eliminar a preocupação, não é manter a preocupação dentro de níveis controlados, é desenvolver um sentido de urgência, porque deixar andar é apenas procrastinar e isso leva ao aumento dos níveis de stress, e a manter aquilo que se chama o controlo executivo. O que é o controlo executivo? Aquilo que cientificamente se chama a calma deliberada. Ou seja, conseguir manter os níveis de stress a níveis suficientemente controlados para não deixarmos as emoções negativas tomarem conta de nós. E, portanto, não perdermos o controle da situação. E há, de facto, na investigação, todo um conjunto de recomendações sobre como gerir e manter os níveis de stress. A primeira de todas, logo à cabeça, é desenvolvermos um sentido de autoconhecimento e autocrítica relativamente a nós. Nós próprios conseguirmos perceber o que é que nos angustia, como é que podemos lidar com isso que sentimos, portanto, ter um nível de conhecimento daquilo que são as nossas vulnerabilidades. Não para as eliminar, mas para saber viver com elas. E isso é o que nos permite assumir, por exemplo, as nossas respostas emocionais, porque às vezes vamos sair respostas emocionais menos positivas e não faz sentido fingirmos que não as tivemos, não faz sentido atirar isso para debaixo do tapete. Nós temos de as assumir para podermos falar abertamente com as nossas pessoas sobre isso e podermos discutir como é que podemos fazer melhor para a próxima. Ninguém está livre de errar, ninguém está livre de ter uma resposta emocional menos positiva, mas todas as pessoas são livres de corrigir o seu rumo. E isso é muito mais fácil quando conseguimos ter objetivos claros, e mais uma vez isto liga-se com o que falámos, e pronto, depois há outras coisas que a investigação sugere e que também ajudam a baixar os níveis de stress e manter o controle executivo, como por exemplo, isto são as más notícias, fazer exercício físico. Bem, não sei se são más notícias, para mim há uns anos seriam más notícias porque eu era um tipo relativamente preguiçoso, devo dizer que com o confinamento eu corro 3 km por dia, nunca me senti tão zen, nunca me senti tão produtivo e, portanto, muitas vezes, lá está, conseguimos tirar coisas interessantes da adversidade quando nos reinventamos, fazendo coisas que, por exemplo, a investigação recomenda, que são coisas ótimas para manter os níveis de stress mais baixos. Outras coisas que a investigação diz, já agora também evitar resolver o assunto com pastilhas. Portanto, vamos tentar o mais possível resolver o assunto através dos nossos mecanismos internos, através das nossas ferramentas. Vamos tentar fazer uma coisa que nem sempre fazemos, que é obrigar-nos a descansar o tempo suficiente para nos reequilibrarmos. Porque uma mente cansada não consegue resistir ao stress. Um corpo cansado não consegue ser resiliente e uma mente cansada e um corpo cansado não consegue ajudar os outros, que é curiosamente outra coisa que nos ajuda a manter os níveis de stress baixos, porque ajudar os outros aumenta as nossas emoções positivas. E já agora também agradecer, que é uma coisa que vamos falar já a seguir, no fim do webinar, porque agradecer é algo que é essencial para também desenvolver a resiliência, praticar a gratidão.
Por fim, saber gerir as nossas prioridades, desenvolver técnicas de relaxação, técnicas de projeção mental para pensarmos formas positivas de resolver os problemas, técnicas de controle de emoções, tudo coisas que desenvolvemos nos nossos cursos aqui no ISEG. E já agora, manter uma alimentação equilibrada e, por fim, que é algo que a investigação refere e que é talvez aquilo que eu acho mais importante, rir muito, inclusive é de nós próprios. Quando somos capazes de rir de nós próprios, estamos a exorcizar os nossos medos, estamos a exorcizar as nossas vulnerabilidades, estamos a tornar-nos mais fortes para enfrentar a adversidade. E, portanto, desenvolver emoções positivas não deve ser outra coisa que não seja desenvolver um novo estilo de vida, um estilo de vida que contagie aos outros. É possível desenvolver um estilo de vida baseado em emoções positivas. E muitas pessoas acham isto absolutamente estranho. Acham que é impossível viver uma vida em que a alegria predomina. Mas é perfeitamente possível. Porquê? Porque as ferramentas para fazer isto são muito simples. E eu partilho aqui 2 ou 3 das mais simples. Praticar a gratidão. Porque muitas vezes o que acontece? O nosso cérebro é como um ímã. Só fixa as coisas negativas e elas ficam a ecoar na nossa cabeça. E portanto, quando um tipo à frente de nós no trânsito nos passa à frente e nós gastamos o vernáculo de 4 línguas a ofender o indivíduo porque ele passou à nossa frente e vai chegar 10 segundos primeiro do que nós ao local de trabalho, nós já estragamos o dia porque isso vai ficar a ecoar na nossa mente. E não vai permitir que nós prestemos atenção às coisas fantásticas que todos os dias nos acontecem. Desde um colega que nos ajuda, desde um senhor num restaurante que teve uma atenção para connosco, desde alguém que nos abriu uma porta, desde alguém que nos deu uma dica, tantas coisas positivas que nos acontecem. E por isso, eu todos os dias, ao final do dia, escrevo num pequeno caderno 3 coisas pelas quais eu estou grato nesse dia. E sabem, faço isto desde 1997 e nunca tive falta de assunto em nenhum dia. E isto ajuda a fazer o quê? A reprogramar o cérebro, os nossos circuitos sinápticos, para prestarmos atenção às coisas boas. Já agora, não é só praticar a gratidão lembrando-nos das coisas boas, já agora é agradecendo mesmo. Praticando a gratidão, dizendo obrigado a quem é preciso dizer obrigado das vezes que forem precisas. Seja aos colegas, seja ao chefe. Caramba, seja aos nossos filhos, muitas vezes nós damos por adquirido a sorte de termos pequenos seres humanos lá em casa que ficam contentes quando nós chegamos a casa. Isso é uma bênção diária. E devíamos estar gratos por isso todos os dias. Já agora, a quem nos acompanha ao longo da vida e que nos atura, apesar dos nossos defeitos, às vezes durante décadas, devíamos estar gratos por isso e não dar isso como um dado adquirido. É das coisas mais preciosas que pode existir. Elogiar os outros. Dizer quando as pessoas fazem coisas bem feitas. Tudo isso robustece o clima positivo de uma equipa. E voltamos ao campo de distorção da realidade para passar a mensagem mais importante e a última de todas, que é: nós não podemos controlar aquilo que nos acontece, mas temos o superpoder de decidir fazer o que queremos com aquilo que nos acontece. E eu gostaria de partilhar o meu exemplo pessoal, que acho que ilustra isto, porque é um exemplo de resiliência e um exemplo de como é que este superpoder pode ser aplicado. Em finais de 2004, a minha vida, que era aparentemente perfeita, entrou numa tempestade perfeita. Eu tinha um excelente trabalho, tinha uma vida bem-sucedida, tinha uma fantástica família, estava hipermoralizado. Um dia, vou fazer um check-up e o médico diz-me assim: olha, você está gravemente doente, você está diabético e hipertenso, que é mais ou menos um atestado de pré-falecimento. E exatamente ao mesmo tempo, eu estava numa organização que foi comprada por outra e eu, que era um talento à sexta-feira, tornei-me um as na segunda-feira. Não porque eu tivesse mudado, mas porque as circunstâncias mudaram, porque o talento é circunstancial. E, portanto, eu estava numa empresa altamente inovadora, era um indivíduo que pensava fora da caixa e corria riscos, que foi comprado por uma empresa altamente conservadora, que não corria riscos e que achava que um tipo que pensava fora da caixa era um criador de problemas.
E nunca me hei de esquecer de uma conversa épica que tive com o meu novo diretor, que dizia assim: olha, senhor doutor, esteja descansado. Olha, eu tenho 59 anos, ali o doutor tal tem 60 anos. Doutor, não faça nada, que o tempo resolverá o seu problema. E eu estive 7 meses a ser pago para não fazer nada. E sempre que tentava trabalhar, chamavam-me a atenção. Mas se eu ficasse lá sem fazer outra coisa, senão respirar, não havia problema nenhum. Como devem imaginar, isto é a tempestade perfeita, porque estar emprateleirado é a perda de sentido de propósito e de sentido de utilidade social, e isto suga-nos a energia. E, naturalmente, estar doente é a cereja em cima do bolo, que é dizer, bem, o que é que faltava mais acontecer? Portanto, é muito fácil entrar num estado depressivo ou ficar a chorar em cima do acontecimento. E eu, na altura, não tive o poder de mudar isto aconteceu-me, mas tinha o poder de decidir o que fazer com isto. E o que é que eu fiz com isto? Deixem-me contar-vos muito rapidamente. Eu sei que já passei um bocadinho do tempo, mas acho que vale a pena partilhar isto convosco. Vamos começar pela parte mais simples. Emprateleirado. Eu hoje digo que apliquei um lema que é: quando temos uma prateleira, temos de encher de livros. Eu estava a ser pago para não fazer nada. O que é que eu tinha de sobra? Tempo. E então o que é que eu decidi fazer? Ir tirar o meu mestrado. Depois de tirar o meu mestrado, tirei o meu doutoramento. Isso mudou a minha vida para sempre. E é por isso que estamos hoje aqui a conversar. E é por isso que eu hoje faço uma coisa que eu amo fazer, que é dar aulas, que é dar estes webinars, que é partilhar com os outros. Mas eu precisei de decidir fazer qualquer coisa com aquele tempo que me ajudasse a fazer isto que mudou a minha vida. Portanto, foi uma sorte ter ficado emprateleirado. Okay? Agora, com a doença é um bocadinho mais difícil. A doença dói mais, não é? Será que a doença pode ser uma oportunidade? Depende da forma como olhamos para ela. E eu nunca me esqueço que o meu médico virou-se para mim e disse assim: olha, quer ver os seus filhos a crescer? E eu disse: com certeza que sim. É um alto motivador para fazermos o que quer que seja. E ele disse-me assim: então olha, tem de perder 30 quilos, tem de deixar de fumar os 4 maços de tabaco que fuma por dia, tem de passar a fazer desporto. Isto era terrível, não é? Perder 30 quilos cansa muito, porque é preciso fazer desporto, que é uma coisa que eu não gostava de fazer porque cansava. E eu gostava mesmo de fumar, tal como gostava de comer. Portanto, isto era avassalador. Mas eu tinha de tomar uma decisão relativamente a isto. E, portanto, deixem-me partilhar convosco como é que eu era antes de ficar gravemente doente. Eu era este indivíduo que estão aqui a ver. Este indivíduo que na fotografia da esquerda tinha provavelmente acabado de comer um belo cozido à portuguesa, na fotografia da direita tinha acabado de beber um belo conhaque. Isto era eu cheio de saúde, ou antes de descobrir que tinha perdido a saúde toda. E a verdade é que 6 meses depois, eu era este que estão aqui a ver. 6 meses depois, este indivíduo que parece, provavelmente, 15 ou 20 anos mais novo do que este, transformou-se. Porquê? Porque decidiu, mais uma vez, pegar naquele tempo disponível e fazer treinos de 2 horas no ginásio todos os dias, fazer uma dieta rigorosa, deixar de fumar e passar a fazer desporto. E hoje, coisa estranha, eu adoro fazer desporto. E, portanto, eu fiquei assim. O problema de fazer desporto é que dá saúde, mas obriga-nos a vestir roupas ridículas, como vemos. Mas também fiquei 15 anos depois assim. E a verdade é que eu hoje digo que ficar gravemente doente e ficar emprateleirado salvou a minha vida para sempre e mudou a minha vida para sempre. Não porque aquilo que me aconteceu tenham sido coisas boas, mas porque eu, perante a adversidade, decidi o que fazer com essa adversidade e decidi traçar o meu caminho. E, portanto, mesmo hoje, o indivíduo da direita, provavelmente, apesar de ter mais cabelos brancos, é mais jovem, biologicamente falando, não cronologicamente separam-no 15 anos, mas biologicamente é mais jovem que o indivíduo da esquerda. Porque a idade biológica é a distância provável ao final da jornada. E, portanto, se eu não for atropelado, eu hoje estou muito mais distante do final da jornada do que estava há 15 anos atrás, porque se eu tenho continuado com aquele estilo de vida, teria tido um infarto do miocárdio ou uma AVC e não estaria aqui a conversar convosco, a fazer uma coisa que me deixa profundamente feliz e entusiasmado e que é aquilo que faz com que eu hoje, com as minhas equipas, consiga também pô-las felizes e entusiasmadas.
Porquê? Por causa desta paixão que consigo transmitir às pessoas com aquilo que fazemos, com o propósito que temos, com aquilo que aprendemos todos os dias, com o que corre bem e com o que corre mal, e com a coragem coletiva que temos para enfrentar as coisas e transformá-las em algo que nos ajuda a ter um futuro mais próspero. E, portanto, tem tudo a ver com os óculos que pomos. Se nós pomos, é uma questão de percepção, se nós pomos os óculos da negatividade, vamos continuar a chorar sobre o que nos aconteceu. Se pusermos os óculos da positividade, podemos transcender-nos. E vivi muito recentemente um episódio que ilustra isto perfeitamente. Uma pessoa muito próxima minha passou por uma situação muito difícil, uma situação com uma adversidade tremenda, imensa dor. E essa pessoa podia ter decidido ficar no dark side, agarrar-se aos óculos da negatividade, a olhar para a parte negra da coisa. E que grande lição de vida que eu tive. Porque aquilo que eu vi foi essa pessoa a decidir, deliberadamente, pôr os óculos da positividade e a agarrar-se à luz, às coisas positivas, que geram emoções positivas, que não eliminam as negativas, mas fazem com que as negativas sejam perfeitamente irrelevantes, pequeninas, perante tudo o que de positivo nós podemos criar. Desenvolver resiliência é isto, não é eliminar os contratempos, não é eliminar a adversidade, é aprender a lidar com ela, é aprender a construir em cima dela. E, portanto, desenvolver equipas resilientes é desenvolver um mindset positivo, recapitulando, com ligações emocionais, com curiosidade intelectual pelas coisas e pelos outros, e desenvolvendo uma prática deliberada de positividade. E é fazer as coisas com amor. Fazer as coisas com amor não é nada de inocente, atenção, não é disso que estamos a falar. Fazer as coisas com amor é fazer as coisas de tal forma que a maior recompensa que nós temos tem a ver com quem recebe aquilo que fazemos. Porque o significado que atribuímos àquilo que fazemos faz com que os nossos maiores talentos sejam postos ao serviço de algo transcendente, algo que está para lá de nós. E quando nós conseguimos fazer isto, dar aos outros, a dádiva é a maior das recompensas. Nós conseguimos crescer, conseguimos transformar-nos em pessoas melhores, transformar-nos em líderes melhores e fazer dos outros pessoas melhores e profissionais melhores. Fazer com amor é isto. Não é nenhum outro significado, até porque do ponto de vista das relações laborais isso seria provavelmente ilegal. Portanto, tem a ver com isto. E conseguir apreciar todos os dias os pequenos progressos, as pequenas conquistas, a jornada que fazemos. Mais importante do que onde é que vamos chegar, porque nós não sabemos o dia da manhã, é a forma como fazemos essa jornada. É por isso que seremos um dia recordados e é isso que vai fazer de nós, de facto, pessoas resilientes e pessoas virtuosas. Uma jornada virtuosa vale sempre a pena e é isso que faz com que nos dias difíceis nós consigamos enfrentá-los com mais facilidade. E era isto que eu tinha a partilhar convosco. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada por esta partilha tão interessante sobre este tema também apaixonante da liderança resiliente e também pelo testemunho pessoal, Ricardo, que acho que ilustrou bastante Obrigado. bem. Vou ilustrar este conceito da resiliência perante a adversidade. Como estamos em cima do nosso tempo, vou só lançar aqui duas questões muito rápidas. Tínhamos aqui várias questões dos participantes do nosso tempo. Uma primeira questão que tem a ver com quais é que considera que foram os principais drivers que geraram a necessidade de novos estilos de liderança, nomeadamente uma liderança mais humana, mais próxima, mais flexível. E uma outra pergunta, que também é aqui comum a alguns participantes, que pedem alguns exemplos de líderes resilientes, que não apenas o Steve Jobs. Tivemos aqui o exemplo do Steve Jobs, outros... Muito bem. Portanto, deixo estas duas questões agora para finalizarmos aqui o webinar. Muito bem. É assim, eu mostrei descaradamente o Steve Jobs, mas subliminarmente também fui mostrando outros líderes que para mim são exemplos de líderes resilientes. E para mim, por exemplo, um dos maiores exemplos de um líder resiliente, e que aparece logo no início, mas de uma forma muito disfarçada, é o Winston Churchill. Porque o Winston Churchill foi, neste caso, não um líder empresarial, mas um líder político, que teve de conduzir uma nação
para a mais difícil das batalhas e teve de mobilizar uma nação para tempos terríveis. E conseguiu fazê-lo precisamente transmitindo essa paixão e nunca desistindo, nunca deixando de fazer tudo para manter aquela ilha, aquelas ilhas, neste caso, como os grandes opositores e os grandes resistentes àquilo que terrível estava a passar na Europa. E temos vários episódios que ilustram isso, desde o episódio da Batalha de Dunkirk, por exemplo, em que de facto ele conseguiu fazer isto. E foi resiliente ao ponto de ser um homem que levou o Reino Unido para uma vitória na guerra, ganhou eleições por isso, mas depois perdeu eleições por isso, porque a guerra teve custos, mas não desistiu e voltou a ser primeiro-ministro mais tarde. Portanto, isto é um exemplo de resiliência absolutamente incrível. E temos variadíssimos outros exemplos. Eu dei o exemplo do Steve Jobs, mas podia dar, por oposição, um exemplo também que é exatamente a mesma área que eu admiro imenso, que é o Bill Gates, num estilo completamente diferente, mas o Bill Gates é um homem que conseguiu levar uma ideia e mais do que um produto, um conceito a todo o mundo. Todos nós hoje trabalhamos com aquilo que o Steve Jobs criou, e o Steve Jobs passou por momentos muito difíceis, porque a Microsoft fartou-se de apanhar pancada em certos momentos, mas ele perseverou. E poderíamos dar variedíssimos outros exemplos. Temos os melhores exemplos de líderes resilientes que eu poderia dar, e por uma questão de algum pudor não vou dar, são empresários portugueses. Não necessariamente das empresas do PSI 20. Isso é muito sexy falar desses, não. Mas o que é interessante é perceber que nós temos empresários espalhados por este país todo, de empresas que estão um bocadinho invisíveis ao radar, empresas que faturam muitas vezes 30, 60, 70 milhões, que são exemplos de excelência no mundo. Nós não temos noção, mas a melhor fábrica de fechaduras da BMW está num sítio chamado Santiago de Besteiros, ali nos confins de Tondela. Uma das melhores fábricas de lixas do mundo está em Aveiro. E podia continuar. Uma das melhores metalomecânicas de precisão está na cintura industrial do Porto, num sítio recôndito, e trabalha para a Agência Espacial Europeia. Esses empresários são exemplos de resiliência. Pessoas cujo nome não é conhecido, mas que todos os dias fazem deste país um país que está no mapa pelas melhores razões. Está no mapa pelas melhores razões. Portanto, sim, há N exemplos que poderiam ser dados. Agora, quais os drivers para... Catarina, vou pedir que me repita a pergunta, porque eu, entretanto, entusiasmo-me de tal maneira que já me perdi na pergunta. A pergunta era... Quais é que considera que foram os principais drivers que geraram a necessidade de adotar novos estilos de liderança mais humanos, mais próximos das pessoas, mais flexíveis? Ora bem, isto nem de propósito, não é? Porque eu diria assim, o maior driver para mudar os estilos de liderança, e perdoem-me o cinismo da afirmação, tem a ver com as necessidades que as crises trazem. É muito curioso, porque nós fazemos um trabalho imenso a procurar passar as mensagens virtuosas e as boas práticas às pessoas. E muitas delas procuram, de facto, transformar-se com base nessa inspiração. Mas é impressionante como, muitas vezes, é uma crise que desperta necessidades que acelera esse tipo de coisas. Isso agora, por exemplo, aconteceu com o Covid. Eu andava, há mais de uma década, a falar das futuras tendências do trabalho, dizendo que o teletrabalho era uma tendência de futuro. Dizendo que seria muito mais ecológico as pessoas trabalharem a partir de casa ou em escritórios de proximidade, e que era perfeitamente absurdo milhões de pessoas em todo o mundo acordarem à mesma hora, passarem uma, 2, 3, 4 horas no trânsito para chegarem todas à mesma hora a um escritório no centro de uma grande metrópole, quando 80% do que faziam não requeria estarem juntas, mas era assim que tinha de ser, por causa do conforto psicológico dos gestores, por causa de uma coisa que vem do tempo do século XIX, que é uma coisa que se chama presenteísmo, que é a ideia feita de que as pessoas só trabalham se eu as vir trabalhar. E que tem por trás, mesmo de forma não consciente, uma coisa um bocadinho triste, que é o pressuposto de que as pessoas ou são desonestas ou são preguiçosas. Porque eu tenho de as ver trabalhar. O princípio do controlo
vem do século XIX, mas nós estamos no século XXI e muitas vezes estávamos a gerir, devido a uma crença bloqueadora, uma força de trabalho com paradigmas do século XIX. Foi preciso vir uma coisinha tão minúscula como o raio daquele vírus para de repente se tornar evidente que as pessoas à distância conseguem ser tão ou mais produtivas do que eram presencialmente. Quanto mais não seja, porque não têm de levar com 2 horas de trânsito em cima, porque podem gerir melhor o seu tempo, porque podem fazer as suas pausas, respeitar o tempo do seu corpo. E de repente os líderes perceberam, eu estava com medo de uma coisa que não existia. E de repente o seu estilo de liderança transformou-se naturalmente num estilo de liderança mais próximo e que aprendeu a trabalhar com novas regras. E se nós virmos a forma como a liderança se tem transformado ao longo do tempo, muitas vezes tem a ver com isto. Porque, vamos lá ver, uma das grandes transformações no estilo de liderança que houve para um estilo de liderança menos autoritário e mais participativo teve a ver com aquilo que foi a passagem para uma economia do conhecimento. Ou seja, quando de repente nós percebemos que perdemos a vantagem competitiva se não tivermos as pessoas da nossa organização a pensar todos os dias como inventar novas formas de fazer as coisas e a garantir que todos os dias criam uma relação de confiança com os seus clientes, com os seus fornecedores. E de repente, o que é que nós percebemos? Os detentores dos fatores de vantagem competitiva por excelência são aquilo que o Karl Marx chamava os trabalhadores. Então, de repente, por causa disso, as pessoas passaram a ser, de facto, o ativo mais importante das organizações, e isto não é uma frase da moda que sai na Executive Digest e que é engraçado dizer. Não. É verdade, nós somos reféns, literalmente reféns, das pessoas que trabalham connosco. Um líder só vale por aquilo que as pessoas estão dispostas a fazer por ele. Quando isto acontece, houve uma mudança radical na forma de liderar. E este momento é um momento perfeitamente ilustrativo de como típicos bloqueios em que havia desculpas clássicas para continuarmos a fazer coisas que iam contra as boas práticas, caem por terra, quando de repente, por necessidade, nós percebemos que afinal é possível fazer as coisas de maneira diferente e que se calhar até é melhor. E portanto, o grande driver, eu diria que é a necessidade, que no fundo aguça o engenho, e que muitas vezes é acelerada por crises. Porque finalmente eu agora, quando falar das futuras tendências do trabalho, já vou poder finalmente mudar a apresentação que tinha das minhas palestras, porque estas agora já estão desatualizadas. Eu andava há 10 anos a dizer que isto ia acontecer e nunca mais acontecia. Agora aconteceu. Fantástico, boas notícias. E portanto é um pouco isto. Muito bem, mais uma vez obrigada. Foi ótimo. Foi um prazer. Estamos muito mesmo obrigado. fora do nosso tempo, vamos ter que encerrar aqui este webinar. Queria mais uma vez agradecer ao professor Ricardo Costa por esta intervenção, agradecer a todos os presentes por este tempo e por terem mais uma vez assistido aqui ao webinar do ISEG Executive Education. Relembrar-vos também que na próxima semana teremos mais 2 iniciativas muito interessantes. No dia 23 teremos um webinar sobre o impacto digital no setor, nos canais de distribuição do setor agroalimentar, e no dia 25 também um webinar sobre o tema da transformação digital e do Agile nas organizações. Portanto, contamos convosco e mais uma vez obrigado e boa tarde a todos. Muito obrigado, foi um privilégio. Até à próxima. Até à próxima.